Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais um dia que o Senhor nos concede. Mais uma vez aqui, Pastor Sinésio, com as considerações da leitura diária. Hoje quero comentar sobre o capítulo 4 de 1 Timóteo. E do capítulo, a palavra que eu separei para nossa reflexão aqui é apostasia. A palavra apostasia em 1 Timóteo 4 refere-se a um abandono ou desvio da fé verdadeira. Para entender o seu significado completo, é útil analisar as raízes hebraicas e gregas, mesmo que o termo específico apostasia seja de origem grega. No hebraico, apostasia pode ser entendida por meio da palavra ma'al. Embora a palavra apostasia não seja hebraica, como eu já disse, o conceito de desvio ou rebelião contra Deus e sua aliança é amplamente presente no Antigo Testamento. E o vocábulo hebraico que captura bem essa ideia é Maal. Maal geralmente significa transgressão, infidelidade ou traição. É usado para descrever uma violação séria da confiança ou da lei, muitas vezes em um contexto religioso. Embora não haja uma correspondência direta em 1 Timóteo 4, o espírito de Maal reflete a atitude daqueles que se apartam da fé, agindo com infidelidade aos preceitos divinos, como se estivesse traindo a aliança com Deus. Assim como Maal denota uma traição contra Deus, a apostasia em 1 Timóteo 4 representa uma infidelidade espiritual, um rompimento com a verdade que foi revelada. No grego, apostasia deriva do verbo afistemi. Apostasia é rebelião, afastamento, deserção da fé. Em 1 Timóteo 4,1, refere-se ao abandono consciente da fé cristã, influenciado por doutrinas enganosas. Essa palavra, como eu disse, deriva de afistemi, que significa afastar-se, retirar-se, indicando uma ruptura deliberada com a verdade. O texto liga a apostasia a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, mostrando seu caráter espiritual maligno. A apostasia mencionada não é um simples erro, mas um abandono radical que leva a práticas e ensinamentos contrários à sã doutrina, como a proibição de casamento e o consumo de certos alimentos. O capítulo descreve profecias sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios que levariam alguns a se apartarem da fé, que nós vimos lá em 1 Timóteo 4,1, apontando para um desvio consciente e voluntário da verdade. Importante observar isso na apostasia, ela é voluntária. E com base nessas pouquíssimas informações, com base na leitura de hoje, principalmente no início do capítulo, 3 aspectos sobre a apostasia. Primeiro, um sinal. O texto em 1 Timóteo 4 não descreve apenas um evento isolado, mas uma previsão de desvios futuros que ocorreriam nos últimos tempos, alertando os crentes para estarem vigilantes. O Espírito Santo revela que nos últimos tempos muitos se desviarão da fé. 1 Timóteo 4,1. Mesmo o Senhor Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Segundo, influência maligna. A apostasia é impulsionada por espíritos enganadores e doutrinas de demônios, indicando que a origem do desvio não é meramente humana, mas tem uma dimensão espiritual maligna. No entanto, vale ressaltar que a responsabilidade por se manter fiel à verdade é daquele que conhece a verdade. Logo, ele pode resistir ao mal. Finalmente, implicações. O abandono da fé se manifesta em práticas e ensinamentos específicos que contradizem a sã doutrina, como a hipocrisia, a insensibilidade espiritual e a proibição das coisas criadas por Deus para serem desfrutadas com gratidão. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme na doutrina, na piedade e no ensino da verdade. 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. Conclusão. A apostasia em 1 Timóteo 4, enraizada no conceito grego de afastamento e ecoando a infidelidade hebraica no Maal, descreve um abandono profetizado da fé verdadeira, impulsionado por engano espiritual e manifestado em doutrinas e práticas distorcidas, alertando os crentes à vigilância.
E quero terminar lendo um texto de Hebreus capítulo 6, versículos 4 ao 9. Ali o autor descreve muito bem o processo da apostasia, como ela começa. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. É isso por hoje. A nossa leitura prossegue com 1 Timóteo capítulo 5. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.